A Rádio Luz Espírita apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem do Cristo à luz do Espiritismo. Uma produção Equipe Luz Espírita. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos novamente para mais uma edição do Conversando o Evangelho. O Conversando o Evangelho é promovido pela Fraternidade Luz Espírita através da Rádio Luz Espírita. Então, sintam-se todos abraçados e acolhidos, não somente por a nossa equipe, mas toda a espiritualidade, os irmãos da colônia Recanto de Mãos, Burgo dos Lírios e a colônia espiritual Maria de Nazaré, que nos acompanham sempre. Nossa equipe está sendo composta hoje pelo Donizete, Dr. Joel, a Cláudia, que vai se atrasar um pouquinho, eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários. Temos ainda a Pamela, que nos auxilia com a página no Facebook. Vocês podem ouvir os nossos programas através do link que é postado na página do Facebook, né? Que a gente faz um vídeo caseiro para que se possa colocar no YouTube e vocês sempre que quiserem poderão estar ouvindo. Assim, caso tenham alguma dúvida, poderão postar na nossa página no Facebook, né? Que é Luz Espírita Conversando o Evangelho. Mais uma vez, a gente informa para quem é novo que o Conversando o Evangelho é interativo. Então, quem puder entrar no chat, utilizar o chat para colocar suas opiniões, seus questionamentos, suas dúvidas, é interessante, porque assim não fica um monólogo, né? O nome é Conversando e a gente constrói o conhecimento junto. Hoje vamos iniciar o capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito. Iremos tratar do item 1 a 2, pobre de espírito, e vamos também resgatar do capítulo 5, que ficou para trás, o Consolador Prometido. Sabemos quem é o Consolador Prometido por Jesus? Sabemos qual é a sua função? O que eu entendo por pobre de espírito? Por que um pobre de espírito é considerado bem-aventurado por Jesus? E o reino dos céus, o que significa? Viverei o reino dos céus só quando eu desencarnar? Onde fica esse reino dos céus? É aqui, agora, é no futuro? Ele fica na terra? Fica em outra orbe? Como que é isso? E o que eu posso fazer para chegar até o reino dos céus? Vamos deixar então que o calor dos nossos corações nos proporcione aconchego, serenar nossas mentes, retirar todo o cansaço da semana, todas as preocupações, toda a euforia também, que o final de semana já está aí. Vamos buscar nos concentrar na paz do Mestre Jesus. E assim, já sintonizados com todos os nossos mentores espirituais, os amigos das colônias que eu já mencionei, e todos os espíritos que estão nos acompanhando, sejam para nos iluminar, intuir, ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Vamos dar início, então, ao nosso Conversando, com a prece que será feita pelo professor Joel. Meus irmãos, é preciso sempre que pensemos a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É um pensamento vivo. Ele abrange o universo. Ele está presente em todos nós. Deus é onipresente e também se faz presente em todo o universo e junto às entidades espirituais que compartilham conosco nestes momentos. Dentro deste grande pensamento, vamos suplicar a Ti, Pai maior que é Deus, em nome de Jesus, a vós, espíritos amigos que estão participando na orientação destes trabalhos, que possa acontecer um envolvimento
com relação a todos os protagonistas deste evento, e que o mesmo evento possa corresponder à expectativa, no sentido de disseminarmos estes ensinamentos que o Mestre Jesus deixou para nós e que são interpretados à luz da doutrina que consola. Que possam ser envolvidas, então, os irmãos que irão falar, coordenar, a nossa irmã Cris, o nosso irmão Donizete, a nossa irmã Cláudia, e também a minha pessoa, suplicamos que isso aconteça, para que consigamos, então, protagonizar os esclarecimentos necessários e que possam os mesmos germinar no íntimo de cada um que está presente nesta sintonia numa e noutra dimensão. Que possam os irmãos do Recanto, irmão dos Burgos dos Lírios, e também as demais organizações espirituais do plano espiritual que comungam conosco, propiciar as suas emanações de luz, de entendimento, de bênçãos balsâmicas, todos aqueles que participarão destes eventos. E assim, com a permissão do guia espiritual responsável por este trabalho, e em teu nome, Jesus, começamos as atividades da noite de hoje, que se relaciona com o tema Conversando o Evangelho. Que assim seja. Que assim seja. Vamos agora para a nossa mensagem, que será feita pelo Donizete. A mensagem é extraída do livro Escrínio de Luz, pelo Espírito Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. Nas consolações e tarefas do Espiritismo, é necessário que o coração vibre acordado em sintonia com o cérebro, para que não venhamos a perder valiosas oportunidades no tempo. Provarás a sobrevivência da alma além da morte, através de testemunho sufismável da experimentação. Entretanto, que valor apresentará semelhante esforço, se não auxiliais ao aperfeiçoamento moral do espírito e peregrinação da carne? Movimentarás equações filosóficas, anunciando à mente do povo os princípios da reencarnação. Contudo, que adiantarão teus acertos se não ofereces ao próximo os recursos indispensáveis à sublimação da vida interior? Aproveitarás a mediunidade, distribuindo ideias novas e novas convicções entre os homens sedentos de esperança, por intermédio da argumentação irretorquível. No entanto, de que te servirá o interesse fortuito nas revelações graciosas, se não despertas noção da responsabilidade daquele que te observem e ouvem? Realizarás as melhores demonstrações científicas, positivando a vida consciente em outros mundos, em outras esferas de ação. Todavia, de que valerá semelhante empreendimento, se te não dispõe a ajudar o pedaço de chão em que nasceste, contribuindo, de algum modo, na construção da terra melhor? É por isso que, quase sempre, espiritismo sem cristianismo é simples empresa intelectual, destinada a desaparecer no sorvedouro de caprichos da inteligência. Não se entrelaçariam dois mundos diferentes para o simples trabalho da pesquisa ociosa ou do êxtase inoperante. Não se abririam as portas do grande além para que o homem se infantilizasse na irresponsabilidade ou na inconsequência. Cristo é o ponto de equilíbrio em nosso encontro. Espíritos desencarnados e encarnados, todos nos achamos em degrau diferente na escala evolutiva. Sem Jesus, estaríamos confinados à sombra de nós mesmos, e sem a disciplina do seu evangelho de luz e amor, com todas as pompas de nossa fenomenologia, convincente e brilhante, não passaríamos de consciências extraviadas e irrequietas a caminho do caos. Cris. Bem, ficou claro na leitura, né, que não basta somente a gente se deter ao aspecto científico, aos estudos, à teoria. A gente precisa estar, na verdade, colocando em prática. Então, vamos passar agora para a leitura do item 4 do capítulo 6 ainda, né, que hoje é o capítulo 7, mas vamos para o capítulo 6, o item 4, que fala o Consolador. Jesus promete um outro Consolador. É o Espírito da Verdade,
que o mundo ainda não conhece porque não está maduro para compreendê-lo. O Consolador que o Pai enviará vai ensinar todas as coisas e vai lembrar o que o Cristo disse. Se o Espírito da Verdade deve vir mais tarde ensinar todas as coisas, é porque Jesus não falou tudo. Se ele vem para relembrar o que o Cristo disse, é porque o seu ensinamento foi esquecido ou mal compreendido. O Espiritismo vem, no tempo previsto, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito da Verdade preside a sua chegada. Ele convida os homens à observância da lei, ensina todas as coisas, fazendo compreender o que Jesus falou apenas por parábolas. O Cristo disse que ouçam os que têm ouvidos para ouvir, pois na sua época nem todos tinham condições de compreender os ensinamentos. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, pois fala de forma direta e objetiva, sem figuras ou alegorias. Levanta o véu deixado de propósito sobre certos mistérios. Vem finalmente trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos aqueles que sofrem, fornecendo uma causa justa e um objetivo útil a todas as dores. O Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. Mas como alguém pode sentir-se feliz por sofrer, se não sabe por que está sofrendo? O Espiritismo mostra que a causa do sofrimento está nas existências anteriores e na própria destinação da Terra, onde o homem sofre as consequências dos atos que cometeu no passado. Ensina também que os sofrimentos são como crises saudáveis, que conduzem à cura e à purificação, garantindo a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que o sofrimento ajuda em seu adiantamento e o aceita sem lamentações. Como trabalhador, aceita o serviço que vai lhe garantir o salário. O Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel sobre a continuação da vida não mais tem lugar em sua alma. Ao fazer com que o homem veja as coisas do alto, a importância das contrariedades da vida terrena se perde, no vasto horizonte que ela consegue enxergar. A perspectiva da felicidade que espera lhe dá paciência, a resignação e a coragem para ir até o fim do caminho. Assim, o Espiritismo vem realizar o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Ele trará o conhecimento das coisas que fazem com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Fará com que o homem lembre-se dos verdadeiros princípios da lei de Deus e trará consolação pela fé e pela esperança. Vamos então agora dar início ao nosso primeiro questionamento. O primeiro questionamento sobre esse texto, a gente poderia colocar: o que significa Cristo o Consolador e qual seria a sua função? Temos algumas pessoas entrando no chat, o Sérgio entrou agora, boa noite Sérgio, seja bem-vindo, bem-vindo a todos que estão no chat, Solange, visitantes, o Deto, o Toninho, sejam todos bem-vindos. Então, o que significa o Cristo Consolador e sua função? Cristo Consolador poderia ser a expressão utilizada por Kardec para indicar que todas as misérias, decepções, dores físicas, dentre tantos outros fatores que vivemos, encontra na fé, no futuro, na confiança e na justiça em Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sabemos que Jesus não foi um filósofo e nem poderá ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual, na direção das colônias terrícolas. Jesus foi o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia. E que guia, né? Que guia, que modelo. Acreditamos que não temos nenhum mais importante que ele, né? E ao mesmo tempo, muitos se dizem: mas será que toda essa divindade dele, ele era filho de Deus, né? Perfeito. Mas quando ele veio ao mundo, ele passou a sofrer toda a influência e todos os problemas que tiveram de estar num corpo carnal, né? Então aí é que
fica o exemplo. Se ele conseguiu, nós também conseguiremos. A gente entende, quando Jesus fala, que ele promete, na verdade, um consolador. E esse consolador, entendemos que seja o Espiritismo, que tem como parte de sua missão ensinar os homens a decodificar os ensinamentos do Mestre. Por quê? Porque Jesus falou sobre parábolas, sobre certos tipos de figura de linguagem, que dessa forma a sua mensagem se perpetua. Não é algo do passado, não é algo do presente, não é algo do futuro, é algo eterno. Sempre colhemos ensinamentos. Mas para isso a gente precisa interpretar, entender o que estava ali. Por isso que a gente fala que o Espiritismo vem decodificar os ensinamentos do Mestre, através de uma chave que traz o conhecimento das coisas, fazendo com que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra, como foi dito no Evangelho, sendo um perfeito chamamento dos princípios da lei de Deus, e consolação pela fé e esperança. Portanto, nós podemos fazer a seguinte simbologia. A chave para abrir essa porta de entendimento seria a doutrina espírita. O mestre, que seria a porta, seria Jesus. O professor, que seria a fechadura, seria Kardec. Então, com esses três símbolos, né, a chave, a porta e a fechadura, é que a gente consegue entender o mundo espiritual. Vamos passar agora para o Donizete para ele fazer mais alguns comentários sobre esse questionamento. E fica aberto para que o pessoal do chat possa também estar colocando seu posicionamento, sua opinião, se concorda, se não concorda. Doni, passando para você. Obrigado, Cris, e bonitas palavras, bem colocadas. Em Deus, orientador do universo e da vida, a tudo prevê em relação ao nosso mundo e à nossa humanidade. Designou Jesus como governador do orbe e orientador de seus habitantes. Desde o início dos tempos, Jesus coordena o nosso processo evolutivo, tanto material quanto espiritual e moral. No período pré-hominal, sob a égide divina e com apoio de suas equipes, acompanhou o desenvolvimento quimioelétrico-magnético dos materiais, da sensibilidade dos vegetais, dos instintos e rudimentos da inteligência dos animais. Chegando o tempo de ser habitado por humanos, conduziu os povos que residiam na época e posteriormente recebeu os exilados. Enviou ao plano físico, sucessivamente, emissários seus para instruir os homens. Moisés, os profetas, Krishna, Zoroastro, Buda, Lao Tzu, Mêncio, Confúcio, Sócrates, Platão, são alguns exemplos. A religião, a filosofia e a ciência trilharam seus caminhos rumo ao estágio mais avançado. Cumprindo as profecias que anunciaram o seu advento, veio ele próprio, Jesus, oferecendo o Criador aos terráqueos o modelo da perfeição moral que podem aspirar à Terra. Seus ensinamentos representam o roteiro seguro a ser seguido por todos que almejam a paz interior e a libertação dos equívocos existenciais. Desenvolveu a lei de Deus colocada por Moisés nos 10 mandamentos, dando-lhe um verdadeiro sentido, adaptando ao grau de adiantamento dos homens de sua época. E em 18 séculos depois, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender que Cristo apenas começou com seu ensinamento. O espírita, então, compreende que a terceira revelação é o Cristo Consolador, como já foi dito por você, que veio junto com o seu evangelho, através do Espiritismo, nos ensinar o caminho da verdade. Professor Joel. Posso pensar em voz alta, então? Na verdade, tudo que foi dito é pertinente. Cristo é o Espírito de verdade. Mas as entidades espirituais maiores, que fizeram parte da sua equipe e fazem parte da sua equipe de trabalho, transmitiram, através da mediunidade da época, sob a coordenação de Kardec, este conjunto de conhecimentos que, sistematizado, constituiu aquilo que nós chamamos de doutrina espírita, ou o Consolador, a consolidação do Consolador prometido. E se pensarmos nesses aspectos, meus irmãos, como nós estamos lançando
as sementes correspondendo aos anseios da espiritualidade maior, que vem a ser o ato de propiciarmos no grau evolutivo em que se acha a humanidade todos os apostos explicativos, usando ciência, filosofia e a religião que surge como consequência, porque a nossa religiosidade é fruto de usarmos os ensinamentos de Cristo, que é nosso modelo e nosso guia. Percebam bem o tempo que foi necessário ter transcorrido para que a humanidade atingisse o grau de evolução que precisava atingir para finalmente compreender as explicações de Jesus. E é possível que tudo ainda não esteja ao alcance do nosso entendimento. Mas, na verdade, poderemos, por exemplo, ilustrar que através dos grandes médiuns que trouxeram a missão do mediunato, pondo em evidência, no meu entender, abaixo de Cristo, o nome de Francisco Cândido Xavier, nós temos um vasto acervo bibliográfico, riquíssimos de ensinamentos, proporcionados por entidades espirituais, e todos eles concretizam o Espírito de verdade. Embora Cristo não tenha se anunciado como autor, existem certas passagens evangélicas que ele mesmo ditou para que estivessem presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Inclusive, ele deixa claro que ele já havia proporcionado esses ensinamentos. Mas o que importa, meus irmãos, é sabermos, porque com certeza agora não existe mais necessidade de alegorias nem de parábolas, porque o povo naquela época não estava devidamente preparado mesmo para receber os ensinamentos de Cristo conforme nós hoje poderemos, eu diria, aurir e compreender. Percebam, as provas científicas feitas por Ian Stevenson e também por Carl Miller, que comprovam a lembrança das pessoas na vida presente de outras existências pelas quais eles já passaram, e a comprovação dessas informações, como aconteceu em muitas e muitas vezes, é um fato que somente agora tornou-se possível ser considerado como fatos, porque no passado não existia como nós termos esse alcance e os recursos que se acham ao dispor da humanidade. Então, esse é um fato que nós poderemos mencionar. Poderemos dizer ainda que a ciência atingiu o grau de progresso necessário e suficiente para que possamos entender que o ser humano, inobstante às vezes tenha um pequeno grau de mediunidade, mas todos nós possuímos esta mediunidade, o ser humano é capaz de fornecer do seu organismo uma substância que é tecido conjuntivo e que adquire a forma branco-leitosa, pode ser fotografada, e esta substância é empregada como matéria-prima para a materialização das entidades espirituais. Tudo são exemplos de ensinamentos que o homem no passado não estava habilitado. Não existia como o homem, por exemplo, fotografar essa substância branco-leitosa. Não existia como serem fotografadas as entidades espirituais que materializaram-se tantas e tantas vezes e que se acham vastamente descritas nas bibliografias que formam o acervo bibliográfico da nossa doutrina espírita. Não existia como a ciência ter atingido um estágio, até mesmo nem era considerada como ciência no passado remoto, para analisar, por exemplo, a vestimenta de uma entidade espiritual e constatar que esta vestimenta nada mais era do que constituída por substâncias que foi comprovado tratavam-se de tecido conjuntivo obtido do
corpo, do organismo, da médium, que num estado de transe, inclusive conforme comprovações foram feitas, diminuía de peso durante o fenômeno de materialização. Percebo então que realmente Cristo não poderia nos propiciar estes ensinamentos naquela época, porque nós não estávamos ainda preparados para recebê-los. E também, Cristo não poderia dizer que pensamento é energia, porque o homem daqueles tempos não iria entender esses fatos. E, aliás, grande parte da humanidade que ainda segue os princípios rígidos feitos pelas interpretações dogmatizadas de outras crenças ainda não entendem. Mas o pensamento já foi fotografado. Então, o pensamento é uma forma de energia que adquire até mesmo a aparência de imagens e que são projetadas pelo nosso cérebro e pela nossa alma, que comanda a manifestação cerebral desses fatos. Percebam, pois, meus irmãos, como tem coisas que realmente Cristo ainda não poderia ensinar. Mas se a gente analisa um pouco mais, a gente percebe que Cristo autorizou os seus discípulos e, por consequência, os discípulos, na continuidade, autorizaram aqueles que interiorizaram o cristianismo redivivo, que é a doutrina que consola, a curarem os doentes, expulsar os espíritos, curar os leprosos, e que fosse dado de graça aquilo que de graça nós tínhamos recebido, só que a fluidoterapia naquele tempo já era um fato. Estas curas são processadas através da energia mentomagnética misturada, mesclada com os eflúvios da espiritualidade maior nos ambientes onde as pessoas reúnem-se em nome do Divino Mestre Jesus e pedem a Deus e seus co-criadores a ajuda para que o socorro possa acontecer e o aprendizado possa se tornar uma realidade. Mas agora nós sabemos que essa energia mentomagnética pode ser até mesmo fotografada. Nós temos uns exemplos nas fotos Kirlian. Percebam, meus irmãos, então, que realmente Cristo não poderia, por mais que quisesse naquela época, nos ensinar tudo. Agora, tudo ainda nós não sabemos, porque eu, por exemplo, tenho certeza absoluta pelo conteúdo existente em todas as fontes originais que Cristo realmente tinha o poder de caminhar sobre as águas, que Cristo tinha o poder, e tem um poder, porque na verdade ele tem esse poder, o poder de bilocação, por exemplo, de materializar-se numa outra localidade e aparecer e logo depois desaparecer. Então, Cristo teve o poder de exercer a sua influência sobre os elementos da natureza, aplacando, por exemplo, a tempestade que estava pondo em risco a integridade física dos discípulos e por isso eles ficaram muito nervosos. Então, tudo nós ainda não sabemos, meus irmãos, mas a verdade é uma só. Nós temos também a certeza absoluta que no transcurso da nossa trajetória evolutiva, quando tenhamos nos libertado das nossas imperfeições, que são os obstáculos para que exercitemos e desenvolvamos essas virtudes, isso nos irá acontecer com certeza no dia em que estivermos purificados. Ou seja, pensamento e energia e efeitos físicos nós poderemos conseguir, mesmo porque eles aconteceram em 1847, a partir de 1847, dezembro de 47, e assim por diante cada vez mais, generalizando-se, pode-se dizer, ao planeta inteiro. E nós sabemos que tem algumas pessoas, excepcionalmente, que conseguem, com o seu poder pensante, exercer influência sobre objetos a ponto deles se movimentarem. Eu nunca deixo de dizer, agora me falha o nome do personagem, um paleontologista italiano, que viu, ele estava mobilizando energias e todos os seus conhecimentos para desmascarar a doutrina espírita, porque ele considerava que a mesma era uma farsa.
até o dia em que, pelos préstimos de Eusápia Paladino, aconteceu o fenômeno, através da dinâmica, como nós falamos agora rapidamente, de materialização da sua mãezinha. A partir de então ele tornou-se espírita. Então percebam, meus irmãos, realmente tem muita coisa que nós conhecemos e poderemos realizar. A fluidificação das águas é outra coisa que a gente sabia que Cristo poderia fazer, mas ele não tinha como explicar para o ser humano naquele tempo a possibilidade de realização deste evento benéfico, que é uma expressão do amor divino para socorro de toda a humanidade. Inclusive as crenças religiosas várias têm processos de usarem a fluidificação das águas, que eles não designam assim o fenômeno, mas eles pedem a bênção divina para aquela água, e ela realmente adquire propriedades terapêuticas. Então percebam que realmente Cristo não poderia ensinar tudo. Só que precisamos ainda levar em conta que, lamentavelmente, a humanidade esqueceu-se quase que de maneira completa dos ensinamentos de Jesus. Na verdade, estas entidades encarnadas, egressas do plano espiritual umbralino, de outras existências mesmos, trazem para o mundo presente e concretizado na matéria as suas maldades, as suas imperfeições, e estão criando situações muito difíceis, muito calamitosas no planeta Terra. E então a doutrina espírita nos ensina que estas almas não irão ser castigadas. Elas são filhos e filhas amados do Pai, e são almas doentes, que precisam ter a restauração da saúde de suas almas, às vezes através do percurso de caminhos dolorosos. E aí então entra a todo vapor os estudos todos que já foram feitos, relacionados com as bem-aventuranças e sobre os quais ainda temos certeza na sequência do tempo irão ser comentados. Percebam, pois, meus irmãos, que essas ponderações nos deixam bem esclarecido para aqueles que já atingiram um grau de hierarquia psíquica na sua trajetória evolutiva satisfatórios. Eles deverão aproveitar ao máximo adquirindo esses conhecimentos, seja na sua crença religiosa, ou seja na doutrina espírita, que é riquíssima e que prega, graças a Deus podemos dizer, estes ensinamentos que são verdades universais, para que realmente eles se constituam nos requisitos necessários para serem a grande família universal, quando o nosso orbe tenha entrado definitivamente no estágio de mundo de regeneração, porque ainda estamos na fase de expiações e provas. E a gente sabe que a doutrina espírita inclusive explica que a emersão dos registros deletérios contidos no ser espiritual, na forma de núcleos de registros, e que se acham conectados com o corpo espiritual, extravasam-se através do perispírito e criam registros deletérios no corpo somático, no corpo físico, criando as patogenias, muitas vezes dolorosas. Porém, não é castigo. É um processo maravilhoso de amor, onde a terapia está sendo posta em prática para a cura das almas, que é a única parte que interessa realmente. Da mesma forma como é doloroso a extirpação de um tumor canceroso de um corpo doente, quando ele tem possibilidade de cura, já que é uma moléstia tão difícil de ser curada, quando já se generalizou, a alma também, através da expressão concretizada na matéria, cria patogenias e cria a dor e o sofrimento, mas não é castigo, é um processo de cura amoroso. Eu acho que já pensei bastante. Se os irmãos quiserem colocar alguma ideia a mais em cima, a gente prossegue com a palavra. Então, você, Cristina, desculpe. Vamos dar então seguimento, que eu acho que já ficou muito bem colocado. Donizete, acredito que também não tenha mais nada para acrescentar. Vamos passar para o nosso próximo questionamento. Só que para a gente passar para o próximo questionamento,
O Donizete vai fazer agora para a gente a leitura do item 1 do capítulo 7, que é, na verdade, bem-aventurados os pobres de espírito. Aí nós vamos colocar um questionamento, 2 questionamentos, vamos para a leitura do item 2 e aí colocamos mais um questionamento. Então vamos passar para o Donizete agora. O item 1 do capítulo 7, né? É o bem-aventurados os pobres de espíritos, porque dele é o reino dos céus. Cris. Bem, essa é uma frase bem curtinha, mas que a gente tem que analisar trecho por trecho. Então, vamos começar analisando o nosso primeiro questionamento. O Donizete coloca para a gente, por favor, no chat. Seria, por reino dos céus, o que entendemos? Reino dos céus, né? O que nós vamos iniciar nossa compreensão entendendo o que é céu primeiro. Então, durante muito tempo, e ainda hoje, eu digo, o céu foi considerado um lugar circunscrito. O que seria isso? Seria uma região delimitada como se fossem regiões superiores, eram designados no céu. Né? Então, se tinha a imagem que se você olhar para cima, é o céu. E se você pensar em planos e regiões inferiores, seriam os infernos. Seria o inferno. Então, seriam campos vibracionais, trevosos, nebulosos, mas a ideia que se tinha era de um espaço delimitado. Né? A doutrina espírita vem nos esclarecer que podemos nos ligar às vibrações superiores quando o nosso espírito se vincula aos acompanhantes de paz, de segurança, né? Alicerçando o nosso exercício da humildade. Assim, a gente conclui, veja, tudo é vibração. Lá a gente falou, inferno, vibrações inferiores, céu, vibrações superiores. Assim, a gente pode concluir que céu e inferno não é, na verdade, uma zona delimitada, mas são estados da alma, resultantes da harmonia ou desequilíbrio íntimo. Né? Assim, operar no reino dos céus, como menciona essa frase que o Doni leu, é educar-se, renovar-se, desenvolvendo o quê? A capacidade de a gente se elevar, mudar nossa vibração para um grau mais alto, de forma que o estado de bem-aventurança se torne uma realidade, que a gente possa usufruir essa bem-aventurança. Muitos acreditam ainda que a ignorância é a baixa condição de vida material e que isso vai nos garantir, né, a baixa ignorância, a falta da gente não ter uma vida material, digamos, satisfatória, que isso vai garantir o reino do céu. Né? Porque, coitado, olha, eu tenho dó, piedade, porque eu não tenho o aspecto físico necessário. Mas a gente vê que não é necessariamente uma verdade, visto que ignorância e pobreza material não excluem de nosso caráter a vaidade, o orgulho, a desonestidade, a arrogância, a prepotência, né? Nós vemos muitos pobres que são orgulhosos, assim como nós vemos alguns ricos, ou muitos, por que não, humildes. E o contrário também é verdadeiro, vemos ricos arrogantes e pobres humildes. Então, na verdade, ser pobre ou ser rico não é o que vai garantir um estado vibracional e ter a companhia de espíritos, né, de elevado padrão vibracional. Na verdade, o que vai garantir é nossa condição moral. Então, a gente sabe que a condução do reino dos céus se dá por merecimento, por essa busca. Por quê? Porque é um estado da alma. Então, toda vez que eu desenvolvo essas qualidades, essas virtudes, né, de um coração simples, de um espírito humilde, eu vou estar desenvolvendo o céu dentro de mim. Toda vez que a gente se recusa a adquirir um conhecimento, na verdade, com medo das responsabilidades que virão, muitas vezes não é porque a gente não quer conhecer, ou não é porque eu não quero ser um pouco mais culto, conhecer um pouco mais. É o medo do que eu vou ter que assumir quando eu estiver nesse patamar, não é? E aí eu vou ser cobrado, porque
a quem muito se dá, muito será cobrado, né? Então, eles querem permanecer na ignorância justamente para não assumir as responsabilidades. E com isso acabam recusando as oportunidades de crescimento. Também, se a gente permanece na pobreza material, com medo que as riquezas nos corrompam, também é uma recusa de oportunidade. Né? Então, a gente tem que pensar sempre dos dois lados. Eu vou falar, eu quero ser eternamente pobre, porque eu sendo pobre eu garanti o reino dos céus para mim. Eu vou ser bem-aventurado, não é isso? Esse pobre não é bem isso que nós estamos vendo aqui, mas por hora nós estamos analisando o reino dos céus. Mais para baixo nós vamos analisar esse pobre aí. Então entendo que céu e inferno é estado da alma, e quem vai garantir eu estar no céu ou no inferno são, na verdade, as nossas virtudes, as oportunidades, né, em nossa longa caminhada que a gente aproveita, de forma a toda vez a gente conseguir dar o melhor de nós, sem com isso sermos arrogantes, presunçosos e orgulhosos. Vamos ver o que Donizete tem para nos falar. Muito bem colocado, Cris. Jesus veio dar um novo conceito para o reino dos céus, né? Quando ele disse, o reino dos céus não está aqui, nem ali, nem acolá, porque já está entre vós, já está conosco. Pois existem muitas religiões prometendo céus a seus fiéis, né? Jesus comparou esse reino a um tesouro escondido num campo, a uma pérola de grande valor, ao grão de mostarda, que se fez grandes árvores e que aninhou seus galhos às árvores. O grão de mostarda que um homem plantou representa a necessidade de cada um de nós de cultivar a decisão da reforma interior, a renovação íntima. A pérola de grande valor ou tesouro escondido simbolizam o interesse que devemos ter para o nosso aprimoramento. O aprimoramento que se faz devagar, lento, mas que deve ser preciso. O que equivale a dizer, né, que cada dia devemos nos examinar e ir trabalhando na virtude, até conseguir adquiri-la. No exame de consciência descobrimos que não possuímos muitas virtudes, mas trabalhando, né? Quando acreditamos que estamos melhorando a um ponto, começaremos a aperfeiçoar o outro, até chegarmos a tão falada esperança, renovação íntima. O importante é fazer dia por dia a construção de nossa nova personalidade, do homem novo, edificando nosso modo de agir conosco próprio, né? E com o nosso próximo. Importante não é realizar coisas grandiosas. Importante é fazer pequenas coisas todos os dias e muito bem feitas. Se pensarmos assim e fizermos o melhor, logo logo o reino dos céus, que vem com aparências exteriores, se fará em nossos corações. Exatamente como disse Jesus. O reino de Deus está dentro de vós, né? Cabe nós despertá-lo, permitir que cresça em nós. Jesus comparou o reino dos céus ao fermento que uma mulher, tomando, escondeu em 3 porções da farinha, de farinha até que tudo se levedou. No Evangelho de Lucas é que encontramos tal comparação, né? Fermento representa a doutrina, né, que Jesus nos deixou, que é o cristianismo. E 3 foram os milênios, deve produzir seus frutos, né? A humanidade já viveu os 2 primeiros milênios, e o 3º será decisivo. Nele a doutrina de Jesus deverá atingir a sua plenitude. Pensamos nisso. Façamos a nossa parte. Professor Joel. Pois não, meu irmão. Na verdade, tudo que vocês disseram é importantíssimo e praticamente engloba o mais importante para nós. Todavia, sempre é necessário que pensemos que o período que é preciso acontecer na trajetória eterna de uma personalidade de alma, a fim de que ela possa atingir um grau de progresso bem alto, varia de uma entidade espiritual para outra. É como foi dito há poucos momentos pela nossa irmã Cris. A doutrina espírita é a chave que soluciona os problemas todos, quando tomada como base. Os ensinamentos de Jesus são esses conteúdos que precisamos tomar como base. E Kardec fez a chave, fez a fechadura, parece que foi assim que a irmã se expressou. Então, tem almas que, seguindo rigorosamente esses ensinamentos, não passam pelas dificuldades e nem necessitam, às vezes, criar um labirinto de reencarnações cheias de culpa, cheias de responsabilidades, cheias de transgressão e sofrimento.
Estes pobres de espírito são bem-aventurados se fizerem nestas condições esse percurso. Mas também, Cristo se preocupava muito no passado, sem razão de ser, quer dizer, com razão de ser, que os pobres sofriam muito. E existiam aqueles que sofriam com resignação porque procuravam aceitar os ensinamentos de Cristo e, portanto, não se insurgiam contra a divina providência, achando-se injustiçados. E eles estavam assim através deste percurso, não só reparando as doenças sediadas em suas almas, como também tendo a oportunidade preciosa de realizar conquistas evolutivas através dos processos reencarnatórios. Também são pobres de espíritos bem-aventurados. E é claro que também às vezes são aflitos, mas que a aflição aconteça de forma resignada. Porque, na verdade, às vezes, como já foi dito por vocês mesmo há poucos momentos, existem pobres que são almas riquíssimas de virtudes, e existem ricos que somente possuem bens materiais e, na verdade, são os mais pobres de espírito e almas comprometidas, que no retorno só têm endividamentos perante a sua consciência, já que o juiz supremo que nos julga é a nossa própria consciência. Eu não sei se devo pensar mais, quem sabe fica agora. Quem sabe a minha irmã Cris põe à disposição para que alguma pergunta possa ser feita em cima desse conjunto de fatos, porque tantas ilações podem sair dessas afirmativas que vocês fizeram, tomando como base o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. No chat só colocaram, né, que já vai ser o nosso próximo questionamento, pobres de espírito são os simples e retos, e não os orgulhosos. Pobres de espírito são os bons que sabem amar a Deus e ao próximo, tanto quanto amam a si próprios. Então, como já estão colocando e falando do pobres de espírito, então acho que todo mundo entendeu que seria reino dos céus. Vamos passar para o próximo questionamento. O próximo questionamento seria como entender pobres de espírito e como entender que eles são os bem-aventurados. Bom, nós vamos iniciar a nossa resposta questionando o significado da expressão de Jesus, bem-aventurados. Se a gente for procurar o significado, bem-aventurados são os felizes. Mas os felizes em que aspecto? Com certeza não seria no aspecto, você está falando pobre, Jesus não estaria ligado ao aspecto material. Ele estava falando felizes os que são no aspecto espiritual, né? Então, que tem algo mais espiritualmente. Então, se a gente for analisar no aspecto material pregado pela sociedade, esses pobres seriam os que não possuem bens, ou poder, ou posição de destaque na sociedade. Esses seriam os pobres, né? Pregados na nossa sociedade. Enquanto que para Jesus, esses pobres seriam os pobres no sentido do que não tem tanto valor material, mas eles têm virtudes, né? Como bem colocado no chat, são os simples e retos, e não os orgulhosos. Então, olha a diferença. Então, quando a gente vai entender o que são pobres de espíritos, né, a gente tem que ter essa definição muito clara, senão a gente se confunde. E como a gente já viu, né, os pobres de espírito, a gente tem que entender como os humildes. Então, aí fica fácil a gente entender a palavra de Jesus. Bem-aventurados pobres de espíritos. Então, seriam bem-aventurados humildes, né? Os humildes são felizes por serem humildes, porque a noção porque eles têm noção de sua fraqueza, das mazelas que ainda têm, e com isso, o que eles fazem? Em vez de eles se acomodarem, eles vão na luta, eles vão procurar melhorar, né? Ter aquilo que ainda falta. E esse esforço deles, na verdade, acaba por contribuir para que ele consiga se elevar espiritualmente. Ao passo que quando a gente, né, eu aspiro à perfeição, mas eu não consigo ver quais são meus defeitos, como é que eu vou melhorar? Né? Se eu não tenho humildade de reconhecer que eu ainda estou muito aquém daquilo que eu preciso ser, como é que eu vou melhorar?
Então isso é uma coisa muito importante. Por isso é que Jesus valoriza quem se acha pobre de espírito, quem se acha ainda muito pobre, porque ainda tem muito para aprender. Então é a humildade. Eu não sei tudo, mas estou aqui disposta a aprender, a buscar o conhecimento e a cada dia dar um passinho a mais na minha reforma íntima. Colocando luz, como a gente já mencionou em outros conversantes, né? Somos sempre luz e sombra. Então, para que a gente possa evoluir espiritualmente, se elevar um pouquinho mais, é preciso que eu jogue luz do meu lado sombra. Toda vez que eu jogo luz do meu lado sombra, vai causar um certo desconforto, né? Basta a gente imaginar visualmente isso. Se eu estou num ambiente escuro e vem uma luz, essa luz me causa um desconforto. Eu não consigo enxergar mais nada, eu me sinto perdido. E é muitas vezes o que acontece quando a gente põe luz no nosso interior. Eu pensava que eu era uma pessoa, mas eu estou vendo aqui falhas, estou vendo os defeitos, estou vendo erros, e isso deixa a gente confuso. Então, quem sou eu? Mas essa luz é necessária, porque aos poucos a gente se acostuma com ela e vai conseguindo enxergar realmente quais são as mazelas, quais são o lixo que a gente precisa tirar para que possa dar lugar a virtudes mais nobres, né? A gente sabe que o reciclar é muito importante. Não só, a gente vê que o reciclar é importante não só no mundo material, como hoje estamos reciclando tudo para não ter tanto lixo, para não ter tanto desperdício, a gente precisa reciclar o nosso lixo interno, o lixo do nosso eu, tirar aquelas coisas que já não servem mais, que serviram no passado, de acordo com a situação que eu vivi, o grau de amadurecimento e desenvolvimento espiritual que eu tinha, mas hoje não serve mais. Então, para que eu vou ficar acumulando aquilo? Aquilo é um lado obscuro, né? Como a gente, quando vai numa casa, começa a tirar as coisas do porão, do armário, que não usa, é preciso fazer essa faxina interior. Então, é isso que ele está propondo. É aquele humilde, aquele pobre, porque ele vê que ainda dentro dele tem muito a ser melhorado. Bom, deixa eu passar para o Donizete, a Cláudia acabou de chegar. Vou passar para o Donizete e a Cláudia se prepara, se ela quiser falar alguma coisa, também fica à disposição. A gente, para mostrar que é pobre de espírito, não basta ser um eremita, na verdade. E às vezes o eremita ele fica sozinho, fazendo a leitura, tendo a Bíblia, por exemplo, faz tudo correto. Só que ele não tem como demonstrar se ele é feliz ou não. Ele pode até ser feliz daquela forma que ele está vivendo, mas qual é a grandeza dele, viver sozinho, longe da sociedade? Porque é lá na sociedade que ele tem que mostrar se ele é humilde de verdade. Ele sozinho... Só uma parte, né? Acho que o que você está querendo dizer é o seguinte, um eremita, por mais que ele faça o bem, ele vai acabar se concentrando nele mesmo. E a gente tem visto e vivenciado, eu acho que você vai chegar nisso, mas só para adiantar, que não basta só fazer o bem, né? Não basta não só fazer o mal, porque o eremita, na verdade, ele deixa de fazer o mal. Mas fazer o bem é quando a gente está em contato com o outro, né? Eu não consigo evoluir espiritualmente, eu não consigo desenvolver o amor se eu não tiver o outro. Então, quando eu me isolo num casulo, eu não consigo desabrochar esse amor. Então, acho que é nessa posição que você quis falar sobre o eremita. Como ele vai provar, como ele vai, né, passar, é nisso que eu quero dizer, você falou certinho, junto com a sociedade que ele vai mostrar essa felicidade dele, né, junto com outras pessoas. Cláudia, você quer falar alguma coisa? Só reforçando o que a Cris falou, do pouco que eu ouvi, foi do que eles falam do bem-aventurado, do que o Jesus fala do bem-aventurado dos pobres de espírito, justamente por causa que ele fala da nossa humildade, né? Da gente, do verdadeiro pobre de espírito é aquele que tem a humildade não financeira, não da matéria, mas sim a humildade do espírito, a humildade do jeito de ser, aquele que faz a caridade, mas não faz para aparecer, aquele que vai segundo as leis divinas, aquele que caminha tranquilamente, aquele que vai e não fica cobrando ou mesmo anunciando para meio mundo por que está fazendo ou deixando de fazer, né?
Então, isso que é o importante no nosso dia a dia, que é na nossa prática diária, que é a nossa evolução, que a gente vai se despindo dessas falhas que nós temos, dessas vestes da vaidade, da ganância, da cobiça, né, da inveja, e nós vamos deixando o nosso coração mais puro, mais humilde, mais limpo, né? Então era só isso que eu queria comentar. Cláudia, perfeita a sua colocação, e vem de encontro ao que colocaram ali no chat, que o Beto colocou assim, ser pobre de espírito é a característica fundamental de perceber-se que é espiritualmente vazio. Eu não colocaria vazio, mas eu colocaria incompleto, ou seja, que por mais que tente, ainda não é o suficiente. Eu não cheguei ao máximo, eu não cheguei ao grau de perfeição. E ele coloca, é importante saber que esta afirmação não confere nenhuma bênção especial aos economicamente pobres. A impressão de que a pobreza por si mesma é uma bênção, e que ser economicamente pobre automaticamente significa que se é carinhado e protegido por Deus, abençoado por Ele em boas graças. Este equívoco faz com que alguns citem erradamente. Então, é exatamente isso que o Beto colocou, que a gente já tinha conversado, né? Que eu falei um pouquinho anteriormente, que, na verdade, às vezes, o pobre, ele é pobre, não significa que ele é um pobre de espírito, não significa que ele vai ser mais abençoado por ele ser pobre materialmente do que o rico, porque ele pode ser um pobre orgulhoso, pode ser um pobre presunçoso, pode ser egoísta, pode ser vaidoso, né? Não significa não ter materialmente que eu tenha as virtudes interiores necessárias. Assim como ser rico, não materialmente não significa que todo rico seja um avarento. Na verdade, material é uma coisa, espiritual é outra. Eu posso ser pobre materialmente e espiritualmente não ter as virtudes necessárias para ser considerado um bem-aventurado os pobres, como Jesus coloca, né? Então, por isso é que a gente faz a distinção. Jesus fala do espiritual. O material não tem muito a ver com o espiritual se a pessoa não desenvolve as qualidades. Não é só a situação que vai fazer com que ela seja merecedora. A gente encontra bastante na doutrina a lei de causa e efeito do merecimento. Eu vou conseguir atingir uma evolução espiritual no momento em que eu merecer, eu fizer por merecer, não é simplesmente por uma questão material. Vamos passar agora para o professor Joel, se alguém tiver mais alguma observação no chat para colocar. Ansiosamente estava aguardando essa oportunidade, viu? Muitas vezes essa postura comportamental das pessoas equivocadas é fruto das interpretações erradas que fazem dos ensinamentos de Cristo. Quando tomados ao pé da letra, até mesmo se praticados, viram uma barbaridade. Porque, por exemplo, tem bem-aventurados aqueles que sofrem porque eles possuirão a terra, né? E, na verdade, as pessoas tomam isso ao pé da letra e criam essas posturas filosóficas de vida e levam uma existência muito cheia de sofrimento e orgulham-se daquele sofrer. É tudo um problema de interpretação equivocada dos ensinamentos de Cristo. Eu falei, na outra vez, eu acho que eu falei para vocês da ordem trapista, né? Não sei se vocês se lembram disso. Existiu uma organização religiosa de padres trapistas, em que eles tomavam ao pé da letra a necessidade do sofrimento. Passavam o dia todo trabalhando no pesado, num lugar fechado. Era tipo de uma clausura, onde tinha os adeptos daquele jeito de viver, e eram padres. Trabalhavam de sol a sol, jantavam, oravam, levantavam-se de madrugada para começar tudo de novo, e assim era a vida deles. E a cama na qual eles dormiam era uma cova diretamente em contato com a terra, e o seu travesseiro era uma pedra. E quando morresse, só tinham que botar a terra nessa cova, preenchendo a mesma. Vejam só, isso é ignorância.
É uma coisa que não se faz. No entanto, aconteceu lastimavelmente. E quantos santos, considerados santos da igreja, que sofreram terrivelmente e usaram esse sofrimento como motivo de promoção, autopromoção para a igreja. Mas existem organizações religiosas no Oriente ainda hoje, em que os orientais, em meio aos povos árabes, que fazem um sacrifício e usam um chibata semelhante àquela que foi utilizada para açoitar a Cristo, e batem-se até sangrar, às vezes até expor as costelas. Eles mesmos batem em si mesmos e acham que isso é agradar a Deus. São frutos de interpretações equivocadas que levam as pessoas a atitudes equivocadas. Agora, as pessoas que vivem numa clausura e que oram pelos seus semelhantes, eles não estão, como disse o nosso irmão Donizete, colhendo frutos. Eles estão, na verdade, até sendo egoístas na vida que levam. Não fazem o mal, mas também são impossibilitados de fazer o bem. E quanto a viver em conjunto com as demais pessoas, é ter a oportunidade de exercer e praticar nas relações humanas todos os ensinamentos de Cristo. Usem como referência, por exemplo, que até pertence à Igreja Católica, esse nome famoso, a Madre Teresa de Calcutá. Pense na Irmã Dulce, pense no glorioso São Francisco de Assis. Pensemos nos grandes espíritos como Francisco Cândido Xavier, que deu toda a sua vida para os pequenos. Viveu sempre uma existência de humildade. Teve a oportunidade de usufruir uma riqueza material imensa, mas ele, além de ter sido preparado e ter se proposto a realizar a vida como ele levou, ele ainda era orientado pelo seu guia, que era bastante exigente, e era o nosso irmão Emmanuel, porque realmente ele era tentado a sair da humildade e da pobreza para entrar na riqueza. E, na verdade, esse é a forma do humilde e do pobre de espírito praticar a caridade. Porque, meus irmãos, vamos analisar uma coisa. Se a gente se relaciona com os conhecimentos que representam a dinâmica por intermédio da qual Deus constituiu o universo, nós ficamos aterrorizados, tamanha é a nossa pequenez. Se nós examinarmos a dinâmica da vida no planeta Terra, também ficamos aparvalhados frente aos conhecimentos em relação aos quais nunca iremos ter o domínio numa existência só. Então também Cristo quis dizer isso, embora não houvesse falado explicitamente, que nós temos só motivo para nos sentirmos pobres quando enxergamos a grandeza da criação universal feita por esta inteligência suprema que é Deus, este grande pensamento maravilhoso, expressão do amor, da sabedoria, já que todas as ciências que são do nosso conhecimento e do conhecimento da humanidade nada mais foram do que eventos previamente presentes no pensamento divino e que estão concretizados no planeta Terra, e a gente está apenas se apropriando desses conhecimentos. Então nós temos só razões para nos sentirmos verdadeiramente, por mais conhecedores de causa que sejamos, que somos na verdade pobres de espírito. Se nós nos reconhecemos assim, então estamos nos inserindo também, porque não deixa de ser um contexto que eu estou apresentando aqui, e todos os que vocês apresentaram são maravilhosos, e criam a condição necessária para que nós possamos ser assediados, ou melhor, acessados pelos bons espíritos e abençoados por eles, e modificarmos com a nossa postura comportamental a nossa aura, para que os maus espíritos não tenham a mínima condição de exercer influência sobre nós. Me desculpe, mas eu acho que estou até quase fugindo do tema. Mas, na verdade, a pobreza de espírito tem diversas conotações mesmo. Porque pobreza, em termos de início, não deixa de ser uma realidade para aqueles que nada sabem e começam o seu aprendizado. Agora, a pobreza, no sentido, e humildade, no sentido de sentirmos que somos pequenos em relação ao grande todo, podem perceber os grandes sábios, o que eles afirmavam?
que eles sabiam que poucos sabiam ou nada sabiam. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente vê que nada sabe, meus irmãos. Então, essa pobreza de espírito talvez tenha sido o quadro que Cristo também deixou de caracterizar, porque não existiam os elementos para que naquela época ele dissesse. Então, eles percebam, nós temos diversas conotações para configurar a nossa pobreza espiritual. Agora, não sejamos pobres de espíritos, deixando de praticar a indulgência, que ela é uma necessidade que se impõe, deixando de praticar a caridade, que é uma necessidade que se impõe no nosso trajeto, deixando de perdoar, que é uma postura que temos que ter sempre, não 7 mais 70 vezes 7 vezes, amar, instruir-se, amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus sobre todas as coisas. Isso aí configura que nós realmente estamos preenchendo os requisitos necessários na nossa pobreza espiritual, pois que apenas começamos a nossa trajetória evolutiva para que os bons espíritos nos auxiliem, a fim de que a gente possa ter um trajeto, um porvir de felicidade cada vez mais próximo, em direção a Deus. Me perdoem, meus irmãos, se eu me perdi no tema, se eu fugi um pouquinho nas considerações feitas. Não, professor Joel, o senhor está bem com as considerações, pode ficar tranquilo. Tá bom, obrigado. É porque a gente foge, faz acréscimos, né, e termina. Não, mas os acréscimos são bons. Agora a gente tem um último questionamento, que seria ainda sobre isso, mas talvez a gente tivesse que ler o item 2. Eu não sei se a gente deixa para a próxima semana, se alguém do chat tiver mais algum questionamento para colocar, ou a gente coloca ele de uma forma rápida, porque na verdade está tudo relacionado. Acho que podemos passar para a leitura. Doni, você faz a leitura, ou a Cláudia quer fazer? É o item 2 do capítulo 7. Eu faço, Cris. A incredulidade se diverte com esta máxima. Bem-aventurados os pobres de espíritos, como com muitas outras coisas que não compreende, por pobres de espírito. Entretanto, Jesus não entende os tolos, mas os humildes. E diz que o reino dos céus é destes e não dos orgulhosos. Os homens cultos e inteligentes, segundo o mundo, fazem geralmente tão elevada opinião de si mesmo e de sua própria superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas da sua atenção. Preocupados somente com eles mesmos, não podem elevar o pensamento a Deus. Essa tendência a se acreditarem superiores a tudo leva-os, muito frequentemente, a negar o que, sendo-lhe superior, pudesse rebaixá-los, e a negar até mesmo a divindade. E se concordam em admiti-la, contestam-lhe um dos seus mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas desse mundo, convencido de que são suficientes para bem governá-lo, tomando sua inteligência como medida da inteligência universal, julgando-se aptos a tudo compreender, como podem admitir como possível aquilo que não compreendem. Quando se pronunciam sobre alguma coisa, seu julgamento é para eles inapelável. Se não admitem um mundo invisível a um poder extra-humano, não é porque isto esteja fora de seu alcance, mas porque o seu orgulho se revolta à ideia de alguma coisa que não possam sobrepor-se e que os faria descer do seu pedestal. Eis porque só tem sorrisos de desdém por tudo que não seja do mundo visível e tangível. Atribuem-se demasiada inteligência e muito conhecimento para acreditar em coisas que, segundo pensam, são boas para os simples, considerando como pobres de espírito os que as levam a sério. Entretanto, digam o que quiserem, terão de entrar como os outros, nesse mundo invisível, que tanto ironizam. Então seus olhos se abrirão e reconhecerão o erro. Mas Deus, que é justo, não pode receber da mesma maneira aquele que desconheceu o seu poder e aquele que humildemente se submeteu às suas leis, nem a quinhoá-las por igual, ao dizer que o reino dos céus é para os simples. Jesus ensina que ninguém será nele admitido sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito, que os ignorantes que possuem essas qualidades será preferido ao sábio que acreditar mais em si mesmo do que em Deus, em todas as circunstâncias.
Ele coloca a humildade entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e orgulho entre os vícios que dele nos afastam. E é isso por uma razão muito natural, pois a humildade é uma atitude de submissão a Deus, enquanto o orgulho e a revolta contra ele mais vale, portanto, para a felicidade do homem ser pobre de espírito no sentido mundano e rico de qualidades morais. Bem, antes de a gente passar para o questionamento, vamos colocar o que o Toninho colocou. Bem-aventurado também pode ser entendido não como felicidade propriamente dita, mas sim como o caminho que leva a ela, pois é através deste caminho que se chega a Deus. Perfeita colocação do Toninho, né? Nem sempre a gente já está no caminho da felicidade, né? Mas a gente está seguindo esse caminho, nem sempre a gente está com ela no momento. Na verdade, com as bem-aventuranças, Jesus exorta aquela multidão sofrida a seguir adiante, a não desistir, a perseverar apesar das dificuldades. É o que o Toninho coloca também. E isso vem bem de encontro ao que o professor Joel já tinha explicado, né? E aí a gente coloca o questionamento de agora, que seria: por que o homem de intelecto, o homem sábio, na maioria das vezes, né, se recusa a admitir o mundo espiritual? Aí a Linda já respondeu essa pergunta para a gente colocando: acredito que muitas vezes recusamos a admitir o mundo espiritual porque isso faz com que tenhamos que rever nossos conceitos, nossas atitudes diante do mundo. É exatamente isso, né, Linda? É muito fácil a gente fazer de conta que não acredita e não ter que mudar, né? Mudar algumas formas que não estão muito adequadas. Então, a maioria das vezes é isso que acontece. Por isso é que quem, digamos assim, é considerado sábio, quem tem muito conhecimento, na verdade, para o mundo que a gente vive, né? Eles se acham em tão alto grau, né? Eles se têm tão conceito muito elevado de si mesmos, da sua superioridade, que eles consideram que as coisas espirituais, divinas, são indignas de merecer atenção, muitas vezes. Eles concentram sobre si os seus olhares. E eles não podem elevar o olhar a Deus. Eles se acham o máximo. Na verdade, eles se acham como se fossem os próprios deuses. Essa tendência de se acharem superiores a tudo os leva a negar aquilo que está acima deles, até mesmo Deus. Pois, se assim o fizerem, né, se eles aceitarem Deus, eles vão se sentir depreciados e perderiam a suprema importância. Então, eles se julgam tão superiores que, se eles admitissem a existência de um Deus, eles não seriam mais deuses. Então, como é que ele vai admitir alguém superior a ele? Alguém que saiba mais do que ele? A gente sabe que isso é um falso sábio, né? Porque o próprio Sócrates já disse: eu sei que nada sei. E mais sábio do que ele foi, né? Tá difícil aí alguém que esteja no mesmo nível. Para essas pessoas, esses falsos sábios, eles não existem assunto em que eles não possam compreender, assunto que eles não sejam doutores. Para a gente tornar isso mais fácil, vamos imaginar que esses sábios sejam como uma criança pequena, que ao brincar de esconde-esconde vai achar que apenas porque fechou os olhos ou cobriu a cabeça que ninguém será capaz de achá-la, não é verdade? É o que a Linda colocou. Então, muitas vezes a gente se fecha na ilusão de que apenas porque eu não estou querendo acreditar, aquilo não existe. E que com isso a minha responsabilidade vai ser menor. Não é assim, esses falsos sábios falam: não, eu não acredito no mundo espiritual, não vejo isso. E eles acham que só dessa forma eles já estão ocultando a ignorância deles. O que os leva a agir dessa maneira é o orgulho. Por isso, Jesus prefere os humildes, que estão sempre dispostos a aprender algo novo, né? Então, eu acho que isso fica bem claro. Então, por que quando a pessoa tem essa soberba, esse orgulho, ela se acha mais que todos? Vamos ver se a Cláudia, Donizete tem alguma coisa para complementar, e depois a gente passa para o professor Joel, e aí depois a gente já passa para as considerações finais. Cris, como você já respondeu essa pergunta, eu queria fazer
só um pequeno trechinho aqui de uma coisa que me aconteceu comigo hoje, e depois eu passo a palavra para o professor Joel. Bom, sabemos que não somos perfeitos, né? Mas com garra e força de vontade e perseverança, a cada encarnação vamos evoluindo para o nosso progresso. Hoje eu estava meio cabisbaixo, com um pequeno probleminha, e de repente minha mentora me disse: sei que hoje é seu aniversário, mas vou te dar um puxão de orelha. Você precisa acreditar mais em você, no seu potencial e no conhecimento que está dentro de você escondido em algum canto. Pois em outras vidas, você sempre teve posição e destaque e muito conhecimento. Portanto, chegou a hora de resgatar esse conhecimento. Não ficar esperando, pois o tempo de espera acabou. O momento é de ação. E por isso eu quero agradecê-las por essas sábias palavras do fundo do meu coração. Onde é que ela esteja, muito obrigado, pois você chegou no momento certo. Então, gente, abra os seus corações e partem para cima com vontade e o desejo de fazer o bem com humildade. Vamos nos evangelizar, vamos aprender com Cristo. A hora da colheita está chegando e temos que estar preparados para colher o que plantamos, sem nos queixar e nem reclamar. Por isso, só vai nos deixar mais fracos, não é verdade? Bom, eu fugi um pouco, mas eu tinha que dizer isso. Professor Joel? Existem mecanicistas, materialistas e positivistas. Eles são, eu diria, uma consequência de uma época que ficou no passado. É necessário que analisemos a fragilidade dos dogmas que foram impostos para a humanidade de forma violenta, tal como aconteceu na história do cristianismo, que antecede a nossa época, sem que pretendamos com isto, é claro, atirar pedra contra a crença religiosa nenhuma, pois não condiz esta postura com o comportamento do espírito. Mas existem certos dogmas que são tão infantis que as pessoas que eram capazes de pensar e que criaram o iluminismo, deixando de lado a citação dos nomes mais importantes do iluminismo, eles não podiam aceitar. Por exemplo, eu vou exemplificar um nome, Galileu Galilei. Galileu Galilei desmanchou a postura de Ptolomeu, que apresentou a sua teoria, e ela foi abraçada pela igreja porque preenchia os requisitos dos ensinamentos tomados ao pé da letra e existentes na Bíblia. Eles consideravam que a Terra era o centro do universo. E Galileu Galilei demonstrou que isso não era verdade. Então ele foi um iluminista. Mas acontece que existiram outros iluministas que somente passaram a acreditar porque a razão e o senso crítico não permitia que a aceitação fosse de outra maneira, somente aceitava aquilo que seus sentidos objetivos podiam ver, pesar, medir. E então assim formaram-se os materialistas. E as explicações que davam a respeito deste ente supremo, que é o nosso Deus, e que preside este universo infinito e que está presente dentro de nós, ele era concebido como um homem velho, de barbas longas, cheio de poder que transcendia o entendimento dele, mas era um Deus mau, que pregava, por exemplo, a ideia do inferno e outras ideias mais, como, por exemplo, a ideia do limbo, e combatiam de maneira ferrenha a possibilidade da reencarnação, quando a reencarnação está tão explícita na própria Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Então, assim surgiram esses materialistas intelectualizados, que passaram a ter uma visão tubular dos seus conhecimentos, porque se especializavam às vezes. Outras vezes tinham uma cultura geral. Só que tem um detalhe: todos esses conhecimentos nada mais são do que as causas, ou melhor, são os efeitos. E eles passaram a venerar esses efeitos cheios de vaidade, porque não tinham contraventores para suas ideias brilhantes. E esqueceram-se da causa. Se os efeitos eram inteligentes, a causa era mais inteligente ainda. E esta causa de tudo é Deus. Então é um atenuante que existe para eles, né? Só que a gente sabe muito bem que quando chegarem no plano espiritual vão mudar a sua opinião. Vai chegar um momento em que eles terão que mudar a sua opinião dentro da eternidade. E como o tempo é uma sucessão das coisas transitórias, dentro da eternidade que não tem meio de ser medida, e o tempo é uma coisa muito relativa, porque aqui um ano
Aqui um ano corresponde às vezes a uma hora em outro orbe de imensas proporções e mais afastado do Sol no seu movimento giratório, como por exemplo é o caso de Plutão, em que um ano terrestre, ou melhor, são necessários mais de 160 anos terrestres para formar um ano lá no Plutão. Vejam só. Então, o tempo é uma coisa muito relativa. E nesse tempo está a eternidade abrangendo tudo. Então, na eternidade, esses num dia irão sair, eu diria, da sua ignorância e perceber que existe um ente supremo e que todos nós somos criados para marcharmos em direção a ele. É a parábola do filho pródigo. Então, eles irão retornar também. Então, eles adoram o conhecimento e são muito vaidosos. E os outros que são propensos a não saber nada e também são materialistas, eles ficam embevecidos, endeusando essas pessoas intelectualizadas. Por exemplo, meus irmãos, aqui no nosso país, prevaleceu o positivismo como base para a evolução científica nas universidades que existiam, que nem eram muitas, agora são mais. As pesquisas eram feitas em cima de bases mecanicistas e positivistas. Agora, eu tive a satisfação de receber uma revista do Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde estudos estão sendo feitos e estão conseguindo comprovar, através da utilização de eletroencefalografia feita em animais, que eles possuem uma consciência. Claro que todos nós sabíamos que os animais tinham uma consciência, mas já está começando o mundo científico a perceber esse fato. Sabemos de médicos que eram materialistas e que agora, aqui eu tenho um caso de um médico aqui em Santa Cruz, cuja filha tornou-se, após a morte da mãe, médium numa sociedade espírita, e ele passou a aceitar a ideia de Deus. Então, nós temos médicos que oram antes de fazer as suas cirurgias e reconhecem que a eficácia da oração aumenta a potencialidade e a possibilidade de sucesso de utilização dos medicamentos. Então, estamos nos espiritualizando, estamos saindo desse mundo intelectualizado. E só intelectualizado, em que as pessoas tinham uma visão tubular e sempre ignoravam a Deus. Porque é a prova da maior ignorância que pode existir, não aceitar a ideia de Deus. É só a gente observar o universo, a lei da gravitação universal, a formação dos elementos e todos os ensinamentos que fazem parte da nossa doutrina e que aqui não podem ser abordados, porque até fugiríamos completamente do tema. Mas é uma atenuante para os materialistas, meus irmãos, para os intelectuais vaidosos que recusam-se a aceitar a Deus, assim como os ricos do passado também, em relação aos pobres. Eles geralmente adquiriam as suas riquezas através da rapinagem, através da pirataria, através da apropriação indébita pela violência. Por exemplo, os assírios do passado, que foram poderosos antes dos egípcios, esses assírios, quando declaravam guerra a um povo pequeno, exigiam que se rendessem. E se eles não se rendessem, eles simplesmente invadiam e destruíam e matavam a todos. E aqueles que tinham condições para o trabalho eram transformados em escravos e apropriavam-se dos seus bens materiais. Então o rico era muito mal visto na época de Cristo, porque Roma não foi muito diferente dos assírios, que existiram muitos e muitos, até milênios antes de Roma, né? Então, percebamos nos fatos, Cristo se referiu ao rico porque ele realmente era mau, como sendo uma dificuldade para eles entrarem no reino dos céus, porque eles praticavam a escravidão, eles roubavam, eles logravam, enfim, ilicitamente enriqueciam-se. A gente sabe, até nas leituras dos livros de André Luiz, ou melhor, de Emmanuel, há 2000 anos, os romanos, ou senão Saulo e Estevão, os romanos apropriavam-se dos bens de pessoas que eram suspeitas de serem cristãs, porque foram muito perseguidos,
E assim, então, as riquezas apareciam na vida das pessoas através dessa maneira. Então, é claro que Cristo tinha que se opor contra isso. Realmente é importante que a gente faça essas interpretações, até mesmo para acharmos uma atenuante e termos pena, piedade, amor, indulgência para com essas pessoas que têm a pretensão e a empáfia de não acreditarem em Deus. Num dia na sua trajetória evolutiva eterna, com certeza, eles chegarão até este ente supremo, que na verdade está dentro deles também. Minha irmãzinha, já avancei no tempo, já é tarde, né? Não tem problema não. Vamos agora, então, passar para nossas considerações. Como considerações finais, nós estamos estudando as bem-aventuranças, né? Nos próximos capítulos continuaremos estudando. E as bem-aventuranças nada mais são do que uma prova, né, de amor de Deus para conosco. E nós recebemos uma mensagem agora essa semana, né, da Casa Espírita Maria de Nazaré, e eu vou repassar para vocês porque ela não foi divulgada ainda, mas é uma proposta para a gente estar treinando nossa humildade, já que sabemos que temos muito para aprender. Então, é uma mensagem que chama Limites e Amor. E antes de eu começar a mensagem, vamos parabenizar o Donizete, porque hoje é aniversário dele, né? Então, parabéns, Donizete, muitas felicidades. Eu vou ler a mensagem, depois a gente parabeniza por causa do horário, né? Nós estamos com a espiritualidade aí e eles têm muito o que fazer. Então, vamos lá. Limites e Amor. Já pararam para refletir como em tudo que vivemos sempre existe um limite? Os limites existem por alguma razão. Vocês saberiam dizer qual é? Vamos analisar algumas situações. Hoje vivemos em um mundo globalizado, onde as informações são praticamente disponibilizadas instantaneamente. E como podemos classificar esse fato? Isso é algo bom ou algo ruim? Digo que tudo depende do limite que se estabelece nesse processo. Por exemplo, é interessante que tenhamos acesso às notícias em tempo real. Mas é interessante divulgarmos a todo momento as mazelas do homem moderno? Acredito que isso não se faça necessário. Não é necessário lermos notícias e matérias e vermos fotos e vídeos de crimes, da violência que assola a humanidade. Há um limite para toda essa informação. Se para cada matéria sobre violência e corrupção colocássemos em contrapartida outras que resgatam a solidariedade, o respeito, a honestidade, a caridade, a humildade, o amor, com certeza a atmosfera psíquica da orbe terrestre seria diferente. Quando não estabelecemos limites, corremos o risco de incrementarmos e incentivarmos ainda mais a violência, por causa da banalização de tais atos. Eles não acontecem com tanta frequência. Eles acontecem com tanta frequência que passam a ser corriqueiros e normais. Não seria melhor termos atos de sentimentos mais nobres, valorizados e considerados normais? Coloquemos um exemplo diário bem próximo. Por muito tempo, vivemos um regime de repressão, onde o sistema educacional baseava-se na repressão de sentimentos e da criatividade. Hoje, o sistema não é mais aceito e temos a liberdade de nos expressar. Os pais aboliram de suas rotinas as tomadas dos castigos físicos, e muitos até qualquer forma de castigo, pois esse método educacional traumatizava as crianças. Mudança muito louvável. Mas a realidade nos mostra que, infelizmente, nessa mudança se esqueceram de estabelecer limites. Assim, as crianças não possuem mais a noção do que se é permitido ou não. Tudo é permitido. Inclusive, destratar os mais experientes, desrespeitar os mais humildes e trabalhadores domésticos, tirar vantagem dos amigos de escola e exigir tudo dos pais, como senhores poderosos e absolutos. E o pior desse cenário é que os pais fazem isso e intitulam tal comportamento como amor. Podemos realmente chamar este comportamento equivocado de amor ou seria falta de amor? Temos ainda a situação de vários relacionamentos e que, em nome do amor, aprisionamos e fazemos do outro um mero objeto, cuja função é satisfazer nossas necessidades e nada mais. Algo descartável.
Se faz necessário relembrarmos urgentemente o que vem a ser limites, e mais ainda de descobrir os limites do amor propagado por Jesus. Em Coríntios, aprendemos o real limite do verdadeiro amor. O amor não é invejoso, não trata levianamente, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não é injusto. O amor tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Vamos, meus irmãos, dedicar esta semana à reflexão dos limites e do amor em todos os diversos campos de nossa vida. O equilíbrio é a chave do amadurecimento. Fiquem com os limites do amor ensinado por Jesus. A médium que psicografou esta mensagem é a Lúcia e o espírito é o irmão Mateus. Então, agora, desejamos que todos tenhamos uma semana de reflexão, entendendo o que seja limite e o que é amor. Vamos pedir agora para o Donizete, aniversariante, fazer a nossa prece de encerramento. Vamos serenando nossas mentes, vamos pedir para que Jesus, pedir para os espíritos da colônia Recanto de Irmãos, agradecer mais esse aprendizado, com esse mínimo que a gente vai evoluindo cada dia. Pouco conhecimento, hoje, um pouquinho amanhã, e logo estaremos com nossos corações, nossa alma, em paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos, Senhor, de todos os males, agora e para todo sempre. Assim seja. Que assim seja, uma noite de paz e uma semana abençoada, com muito equilíbrio no exercício de liberdade, da humildade e do amor. A Rádio Luz Espírita apresentou Programa Conversando o Evangelho. Uma produção Equipe Luz Espírita. Acesse www.luzespirita.org.br.